Na aula de hoje, iremos falar sobre os tipos de transformação da matéria. Eu me chamo Professor Augusto Franciner e essa é uma aula de ciências do nono ano. Antes de falar sobre as transformações da matéria, devemos ter alguns conceitos na cabeça para chegarmos a esse conceito de transformação da matéria. Primeiro, tudo à nossa volta é formado por átomos. Átomos extremamente pequenas, na verdade, que aqui em cima nós temos uma imagem. É óbvio que não é assim, aqui é só uma ilustração. Aqui nós temos um átomo de hidrogênio, aqui um átomo de hidrogênio também, bem como aqui dois átomos de hidrogênio e aqui um átomo de oxigênio. Esses átomos eles podem estar isolados ou então se ligar. Os átomos têm uma afinidade uns pelos outros e podem se ligar. Quando eles se ligam, como é o caso aqui, eles formam moléculas. Nesse caso, dois átomos de hidrogênio se ligaram e formaram uma molécula, que é a famosa H2. H2 é a molécula de gás hidrogênio. Aqui dois átomos se ligaram com esse átomo de oxigênio e forma o H2O, que é a água. E aí, então nós temos a formação de uma molécula. As moléculas não é só uma ou duas, são milhares, bilhões, trilhões, assim, números incontáveis, que vocês não conseguem nem imaginar o tanto de moléculas que tem num copo de água, por exemplo. E aí, quando essas moléculas estão juntas aqui, por exemplo, como no copo de água, você tem o que a gente chama de matéria. No caso, que matéria que é essa? É a água. Você tem, por exemplo, aqui também outra matéria, que é o copo. O copo é uma matéria. Bem como em volta do copo tem gás oxigênio, gás hidrogênio, gás carbônico, que também são outros tipos de matéria. Então, isso é matéria. Matéria é tudo que ocupa lugar no espaço. Vejam bem, que essa água aqui está ocupando um lugar no espaço, ou seja, tem um volume. E tem massa. Massa é um tipo de, a gente pode falar vulgarmente, de peso. Então ela pesa alguma coisa. Essa água pesa. Então ela tem massa e ocupa lugar no espaço, assim é a matéria. Dito isso, nós podemos entender que esses fenômenos, essas transformações da matéria, são modificações que ocorrem na matéria. E aí esses fenômenos podem ser de dois tipos, os fenômenos físicos ou químicos. Vamos entender esses dois fenômenos agora. Os fenômenos físicos são mais fáceis de entender. São basicamente aqueles que não há transformação de novas substâncias. Como assim? Você pode estar perguntando. Veja bem, essa água aqui está derretendo. Se você me perguntar, professor, esse cubo de gelo, que é a água no estado sólido, ele é formado por quê? E eu diria para você, formado por moléculas de H2O. Essa é a matéria dele, são moléculas de água, moléculas de H2O. Quando essa água derrete, não ocorre uma formação de uma nova substância. A água líquida continua sendo formada por moléculas de H2O. Todavia, essas moléculas estão mais separadas umas das outras, por isso que muda o estado físico. Mas continua sendo água, uma molécula de H2O. Perceba que é a questão de substância. Ainda a água em gelo é a substância, que é H2O, é a molécula de H2O, e a água derretida ainda é uma substância de água, é H2O. A mesma coisa com o papel sendo rasgado. Aqui está errado, perdão, sendo rasgado. O papel é formado basicamente por uma substância chamada celulose. Pode ter mais substâncias aqui, tá? Não precisa ser só uma substância. Mas se você tem um papel inteiro, ele é formado por celulose e outras substâncias. Se você rasga o papel, não continua sendo as mesmas substâncias? Então, continua sendo as mesmas substâncias. Não perdeu a constituição. Continua sendo celulose e outras substâncias que compõem o papel. Assim, não há mudança de estado, mudança na sua estrutura. Não há mudança molecular. Assim, aqui é um fenômeno físico. A mesma coisa, imagina-se do papel sendo amassado. O papel sendo amassado, aí ele continua sendo do mesmo jeito. Um papel, mais amassado. Então, é um fenômeno físico. Vejam que esses três são fenômenos físicos. Agora vamos ver os fenômenos químicos. Os fenômenos químicos são um pouco mais complexos, porque nele há formação de novas substâncias quando acontece alguma coisa. Então acontece alguma coisa e aí aquela substância que estava antes se transforma em outra coisa. E aí isso se dá porque os átomos se ligam de forma diferente, ou seja, formam novas moléculas ou até pode se rearranjar de uma forma diferente. De qualquer forma,
é outra substância, tá? E aí a gente chama de fenômenos químicos quando acontece esse tipo de situação. Existem algumas evidências de um fenômeno químico. Por exemplo, mudança de cor numa reação, liberação de gases, liberação de energia na forma de calor ou luz, formação de um sólido, produção de fumaça. Vamos ver alguns desses exemplos aqui. A aspirina na água, ou uma vitamina C que você coloca na água, vocês ouvem aquele barulhinho dela. Ali está sendo o quê? Liberando gases. E aí, olha só, quando libera gases, é uma evidência de um fenômeno químico. Então, a aspirina numa água, ou a vitamina C numa água, ela é um fenômeno químico, porque aquela aspirina na água, ela reagiu com a água e formou outra coisa, uma nova substância. Não é mais água e não é mais aspirina. É uma coisa nova, é água mais aspirina, de alguma forma que se reagiu e formou outro composto, outra substância. A mesma coisa acender uma vela. A vela, ela tem o quê? Ela libera energia na forma de calor ou luz, aqui no caso das duas, calor ou luz. E aí por quê? Porque tanto o pavio está sendo queimado, quanto a cera. E aí libera calor ou luz. Então, acender uma vela também, o que está sendo queimado aqui, ó, ele está se formando uma nova substância. Então, é um fenômeno químico. Uma banana apodrecendo. A banana, ela tem lá suas substâncias que compõem a casca, o interior dela ali. Mas com o tempo, vai passando os dias, ela vai ficando preta. Esse ficar preto aqui, ela que caracteriza uma mudança de cor, é um fenômeno químico, porque a casca da banana não é mais a mesma, ela teve uma reação com o oxigênio, com o gás oxigênio que tem no ambiente, e aí esse é um processo chamado de oxidação, e aí ela vai mudando de cor, e aí que ela vai apodrecendo, então isso é um fenômeno químico. Bem como queima de fogos de artifícios. Então lá os fogos de artifícios, cada cor tem algum tipo de substância ali dentro, sódio, potássio, ferro, enfim, existem várias substâncias que tem ali dentro que quando ela queima, olha só, liberação de energia na forma de calor ou luz, liberação de luz, aqui está queima, calor, então ela muda a composição química também, então é um fenômeno químico. E um prego enferrujado, aqui é bem parecido com o que acontece com a banana, esse prego enferrujando, ele vai sofrendo um processo de oxidação. Então aqui é a reação do ferro, que tem no prego, com o oxigênio. Então é um fenômeno químico também. Então percebam que acontecer essas evidências que eu falei para vocês, mudar cor, liberar gás, liberar calor ou luz, formação de um sólido, que é um caso mais interessante, quando você pega lá algumas substâncias e coloca na água, ele forma um sólido. É uma coisa assim, até bem incrível você ver experiências com isso, ou produzir fumaça, isso tudo são fenômenos químicos.